pessoal, tudo bem? Estamos aqui na gravação de mais um Moodcast, o podcast da Moodmade. Nele falamos de temas de interesse do empresário e também daquelas pessoas que pretendem empreender. Meu nome é André Cunha e te convido para vir com a Mood nessa jornada. No programa de hoje vamos falar da importância de segmentar o mercado com Bruna Mark. Bruna, muito obrigado por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Vamos ter um bate-papo muito nichado, vamos dizer assim, e agradeço. Muito obrigada pelo convite. A Bruna é advogada, tradutora jurídica, professora de inglês, fundadora de 3 empresas, Descomplicando Inglês Jurídico, Decode e Dplay. Que poderosa, hein? Que poderosa. Uma jornada grande. Bem legal, bem legal. Vamos começar nosso bate-papo, a gente vai falar de segmentação aqui, depois eu vou querer abordar um pouco como que você conseguiu, assim, achar o seu nicho. Uhum. Se a gente puxar o ramo do direito, certo? O direito ele é muito amplo. E a gente vê que nas suas empresas, assim, na sua rotina, você conseguiu nichar. Exato. Vamos lá. Dentro do jurídico, como você conseguiu nichar e como você conseguiu agregar o inglês nesse meio do caminho aí? Essa foi uma jornada de alguns anos. Então, eu me formei em 2006 e desde o primeiro ano de faculdade eu já dava aula de inglês. Mas inglês geral, né? O que eu chamo de inglês geral. Esse inglês pra gente viajar, fazer reunião, etc. E fui para os Estados Unidos, fiz intercâmbio lá, fiz intercâmbio na Inglaterra. E voltando para o Brasil, eu queria utilizar o meu diploma de direito, vamos dizer assim, porque eu nunca cheguei a advogar, a atuar, mas eu gostava muito de estudar direito. Então, eu comecei a perceber que alguns advogados precisavam falar inglês, mas não esse inglês do dia a dia, um inglês muito mais técnico, vamos dizer assim, né? Uhum. Então, ele precisava, por exemplo, contar, né, pro cliente dele lá nos Estados Unidos como é que estava andando o processo aqui no Brasil. E eu comecei a achar uma área interessante. Na época, a gente está falando de 8, 9 anos atrás, mais ou menos, não tinha quase material no mercado sobre isso, não tinha quase curso sobre isso. Eu comecei a aprender sozinha e fui dar aula para um advogado, para 2 advogados, para 3 advogados, até que, 5 anos atrás, eu abri o Descomplicando Inglês Jurídico. E hoje a gente tem um grupo, uma equipe de professores, uma equipe de tradutores e tudo mais. Então, a gente realmente percebeu uma grande demanda e foi uma grande surpresa. Então, para quem é da área do direito, às vezes se desanima, né? Então, existem 1,4 milhão, por exemplo, né, de advogados, se não me engano, 1.400.000 advogados no Brasil. Então, é muito difícil. Surreal. É um número gigantesco. Então, como é que você se diferencia dentro do direito, né? Então, eu achei esse nicho de ensino e de tradução técnica. Nossa, dentro desse... Foi muito estalo, assim, na sua cabeça. Foi um estalo. Tanto que eu me lembro que nessa época, né, 8 ou 9 anos atrás, começou a ter aquele hype de aula de inglês no YouTube. Dicas de inglês e tudo mais. E aí, eu falei, eu vou montar um canal também para ajudar meus alunos e tal. Mas os vídeos que eu gravava de inglês geral não ficavam tão bons, né? Então, tinha gente que fazia muito melhor do que eu. Aí eu falei, não, eu vou pegar, vou tentar aqui um nicho que eu também conheço, que é o jurídico, e vou tentar. E a marca nasceu assim, eu preciso dar um nome para esse canal do YouTube. Depois eu penso direito, Descomplicando Inglês Jurídico. E ficou, e pegou, e as pessoas conhecem e gostam. E foi, realmente. O canal é o Descomplicando Inglês Jurídico. É o maior canal de inglês jurídico do Brasil. Caraca, porque... Que honra nossa, então. Não, honra minha de estar aqui. Então, a gente vem construindo aí uma jornada de 5 anos com a empresa, mas eu já estou há quase uma década, né, no inglês jurídico e dou aula de inglês há mais de 20 anos. Então, realmente, uma boa caminhada. Hoje você continua dando suas aulas de inglês, agora bem específica. Você não dá mais o geralzão. General English você não pega mais. Exato. Então, na verdade, eu quase não dou essas aulas regulares. Então, no Descomplicando Inglês Jurídico, a gente tem aulas regulares, cursos de 12 meses, 1 hora por semana, e minha equipe de professores que ministra essas aulas. Eu dou as aulas indo para os escritórios, com grupos maiores, cursos mais específicos, cursos gravados também. Então, a nossa especialidade é curso para advogados, juízes, promotores, estudantes de direito, e também a gente tem o nicho dos tradutores, né? Então, se você é tradutor, você pode, na teoria, traduzir qualquer tipo de texto. Como a gente tem uma demanda muito alta no mercado de tradução na área jurídica, então a gente também treina os tradutores para esse vocabulário técnico específico do direito. Putz, que legal. Isso realmente é nichar, é achar. Muito nichado, Não é fácil, porque assim, do ramo jurídico você tem
é amplo, muito amplo, né? Eu lembro quando eu fiz meu MBA, que eu tive uma aula de direito, direito empresarial. E quando eu vi aquele negócio era muito amplo, realmente, eu falei, nossa, eu achava que jurídico era uma coisa, ali mais exata, vamos falar assim, né? Eu que sou cabeça de engenheiro, né? Você quer, exatamente. E aí não foi e tal, e aí eu vi que era bem grande. E aí, puxando aqui para uma próxima pergunta. Hoje, o Descomplicando Inglês Jurídico, ele foi o que começou tudo, assim, a criar suas ideias a partir dali para achar o nicho? Foi, exatamente. Então, eu comecei nos 2, 3 primeiros anos, eu comecei como a única professora, né? Então, eu era professora particular de inglês jurídico, e aí eu contratei uma professora depois, porque eu não estava mais dando conta de tantos alunos, que bom. Que bom, e né? aí, exatamente. Problema bom, né? Um problema bom, uma dor boa de crescimento. E aí, a gente abriu o Descomplicando Inglês Jurídico formalmente, e aí a gente foi contratando mais professores, e eu era a única tradutora também. E aí, depois de um tempo, a gente Não dá mais contratou conta, também, né? exatamente, uma equipe de tradutores. Então, hoje a gente tem uma equipe de professores, uma equipe de tradutores, e a gente tem muitos clientes, curiosamente, chegam pelo YouTube. Então, como a gente produz muito conteúdo, teve um dos nossos principais clientes, inclusive uns 2 anos e meio atrás, foi antes da pandemia, 2019, eu creio. Ele me ligou, falou, Bruna, tudo bem? Nossa, eu vejo seu canal no YouTube e tal, sou sócio, proprietário de um escritório e gosto muito do seu conteúdo, queria conversar com você. E desde então a gente fez muitos projetos juntos e tudo mais. Ai, que... Então, realmente... É uma área que tem muita demanda, mas é muito carente de serviços. Por quê? Praticamente o Descomplicando Inglês Jurídico não tem concorrente no Brasil do tamanho que a gente é. Então, existem professores particulares de inglês jurídico, por exemplo, e existem tradutores freelancers que são especializados na área jurídica. Mas uma empresa que oferece todo esse suporte para os escritórios, de criar cursos ao vivo, de criar cursos gravados, on demand, né? Então, a gente entende a necessidade do cliente, vai para o estúdio e grava isso, ou então eu vou para os escritórios. Uma equipe de tradução jurídica, realmente, a gente está nadando de braçada, ainda bem. Que top. Eu vou fugir um pouco do contexto, porque você me trouxe aqui uma coisa que a gente puxa em outros programas, sobre recrutamento e seleção, sobre pessoas. E a gente está falando de um público que não dá para, por exemplo, eu ir trabalhar contigo, porque eu tenho um bom nível de inglês, mas eu não tenho nada de jurídico, ou muito pouco. E essa parte de recrutamento e seleção, ou de parceiros, ou... É muito difícil, ótima pergunta. Então, a gente tem que treinar. Não tem... Pega praticamente cru, exatamente. Tem as partes técnicas ali. Exato. Então, por exemplo, os professores, eles têm que, obviamente, falar um inglês excelente, Já tem que vir com o inglês, né? O inglês já é um pré-requisito. Exatamente. Então, já tem que ter aí 5, 6, 10 anos de experiência com aulas, mas se eu exigir que tenha experiência com aula de inglês jurídico, eu não consigo contratar. Esquece, né? Então, a gente tem um treinamento interno para o jurídico e eles também têm que ter formação em direito. Então, todos os nossos professores têm formação jurídica. Então, são esses pré-requisitos, eu faço a entrevista, eu que faço todo o processo de entrevista e seleção, e aí a gente tem um coordenador que faz uma primeira parte do treinamento e eu faço a outra parte do treinamento. Mas, muito mais difícil do que contratar professor é contratar tradutor. Então, se você que está ouvindo a gente é tradutor e quer nichar, vá para a área da jurídica, uma sugestão minha, que é uma área que é muito carente também. Então, infelizmente, Descomplicando, como uma boutique de tradução jurídica, a gente tem uma equipe relativamente pequena, infelizmente a gente tem que negar alguns trabalhos porque a gente não dá conta. E aí as pessoas falam, tá, mas contrata, né? Tá, mas não tem quem contratar. Não tem como, né? Exatamente. Daqui 10 anos, talvez, se eu formar essas pessoas, eu contrato. Exatamente. Né? Então, por isso que a gente também tem o nosso curso de tradutores. Então, a gente, muitas vezes, também recruta dentro, né, dos próprios alunos que têm, enfim, formação e tudo mais. Então, é realmente um ponto bem sensível da empresa, a contratação. Vocês têm consciência disso? Muita. Eu vou te falar que, assim, boa parte dos nossos clientes estão com essa dificuldade para cargos base ainda. Imagino. Porque hoje ainda, assim, que a gente percebe, tá? É muito falta de comprometimento. Pelo menos é os argumentos que os nossos clientes utilizam. Descomprometimento. Vem, passa um tempo e já vai. Sim. Mas, bom, vamos voltar aqui. Partindo do Descomplicando Inglês Jurídico, aonde que a Decode entra aí? Muito bem. Então, em 2000... E fale um pouco da Decode também, tá? Vou contar a história, então. Em 2020, literalmente um mês antes da pandemia, em fevereiro, a gente não tinha ideia que a gente ia viver uma pandemia,
Eu entrei... Ia ser só 2 semanas, né? E a gente já ficou preocupado, né? 2 semanas em casa. Eu entrei para o Founder Institute, que é uma aceleradora de startups. Tá. Então, qual era a minha ideia do meu sócio? Eu entrar nessa aceleradora de startups para a gente transformar o Descomplicando Inglês Jurídico, que é uma empresa tradicional, não é uma startup. Por quê? Porque eu preciso, né, de professores humanos para darem as aulas, tradutores humanos para traduzirem os textos. Então, nós somos uma empresa tecnológica. Então, por exemplo, as nossas aulas sempre foram online, não foi por causa da pandemia que a gente migrou. Já nasceu online. Já nasceu online. Já nasceu no digital. Exatamente. A gente usava Skype no início e depois a gente começou a usar o Zoom, que é muito melhor, mas a gente começou lá no Skype. Então, esse era o meu plano do meu sócio, de eu entrar nessa aceleradora de startups e transformar o modelo de negócio do Descomplicando Inglês Jurídico numa startup, que era, né, é uma empresa mais tradicional, numa startup. E com muita mentoria e muitas sugestões e muito trabalho crítico. Um dos mentores, o Rafael, nunca mais vou me esquecer, ele me ligou, falou, Bruna, posso te ligar? Pode e tal. Ele falou assim, tô pensando uma coisa aqui, você já fez o exercício do moonshot? Aí eu, não, eu sabia o que era, mas eu nunca tinha feito. O que é esse moonshot, pra quem não conhece, né? É assim, você raciocinar o seguinte, você tem uma empresa ou você quer criar uma empresa. Se você não tivesse limitação de dinheiro e de tempo... Então, se você tivesse todo o tempo do mundo e todo o dinheiro do mundo, onde você gostaria de chegar? E aí você chega, né? Então, eu tiro na Lua, né? Então, o mais perto da Lua que você consegue chegar com os recursos que você tem já é uma ideia inovadora. E aí eu falei, Rafael, eu preciso pensar, mas aí eu já pensei rapidamente, eu falei assim, olha, eu tô pensando aqui do advogado ter as traduções instantâneas. Ele, por exemplo, ele tá inseguro de... escrever um e-mail em inglês, então ele escreve em português, passa em algum lugar e isso vem em inglês para ele, que não seria o Google Tradutor, porque o Google Tradutor não é específico no jurídico, exatamente. Ele falou, pronto. É isso. É isso. Você vai sair da aceleradora de startup, do Founder Institute, com essa empresa. E aí foi um segundo passo, que também foi muito difícil, como a gente estava falando aqui do recrutamento, encontrar uma empresa que topasse fazer isso foi muito difícil. Você acredita? Eu acredito. Eu acredito porque a Mood tá passando por uma transformação também de modelo de startup. Mas o foco é você. Então, assim, a gente tem dificuldade em contratar, né, colaboradores e também parceiros e tal. Então, eu e meu sócio falamos com umas 4, 5 empresas. A gente sabia que a nossa ideia era um pouco doida. E aí, essas empresas marcavam e não apareciam, ou a gente fazia reunião, eles falavam, vou retornar e não retornavam, mas a maioria falava assim, é impossível, não dá. Não é pra mim, não dá, porque assim, o grande problema era, qual era a questão? Claro que a gente não ia criar uma inteligência artificial do nada, isso não é nem inteligente, porque demoraria aí muitos anos, levaria, né, enfim, milhões de dólares. Então, a ideia sempre foi usar uma inteligência artificial que já existe, como, por exemplo, da Microsoft, do Google, e a gente especializar a nossa inteligência artificial aí dentro. Treinar ela para ela ficar robusta exatamente. O suficiente para o jurídico. Exatamente, que seria o Decode. Só que todas as empresas falavam, não, se a gente treinar uma dessas inteligências artificiais, a gente treina ela inteira. Então, se a gente treinar o Google, a gente vai treinar o Google Tradutor. Eu falei, mas não quero pagar para treinar o Google Tradutor. A ideia é minha, né? De graça, exatamente. Até que um dos mentores, a gente falou com um dos mentores do Founder Institute, que é o Neto, que é proprietário da Northern, que ele faz esse tipo de trabalho. Ele falou para mim e pro Pedro, né, pro meu sócio, ele falou assim, olha, eu tenho conhecimento até essa parte do projeto, depois eu preciso estudar. Mas ele foi o único que deu resposta, que retornou pra gente. A gente falou, cara, vamos. Você falou, eu não tenho até aí, né? Eu não tenho nada. E aí, pra mim, é muito já. Vamos. Aí, a gente conseguiu. Aí, ele foi estudar. Ele tinha um sócio na época que era professor, né? Dessa parte de inteligência artificial e tudo mais. E aí, surgiu o Decode. Então, o que é o Decode? Quando a gente apresenta para os escritórios e tal, os advogados falam assim, vocês são o Google Tradutor Jurídico? E não fico nada ofendida, muito pelo contrário, é um benchmark maravilhoso me comparar com o Google, né? Então, o que é o Decode? Você entra num site, decodejuris.com.br, e você sobe seu texto. Então, imagina que você tem um contrato em português para traduzir para o inglês, tá? Então, você tem 2 opções hoje em dia. Ou você manda para o Descomplicando Inglês Jurídico, por exemplo, para a gente fazer essa tradução humana. Então, eu vou te mandar orçamento, você vai aprovar, os meus tradutores vão fazer, vão levar alguns dias, óbvio. Eu vou retornar para você.
Se você, por exemplo, é um advogado que já sabe muito bem inglês e que tem um bom inglês jurídico... Quer encurtar o caminho ali? Quer encurtar o caminho e cortar custos, você tem essa opção. Decode. Decode. Então, você sobe, você não precisa instalar nada disso. Você entra no site, sobe o seu contrato, em questão de literalmente segundos, você tem a tradução. E aí você faz as alterações que você acha necessárias, né? Claro que tem alterações de estilo, né? Então, por exemplo, contrato, a palavra contrato pode ser traduzida como contract ou agreement. Depende da situação jurídica ali ou não? Depende do estilo do escritório, depende do tipo de contrato que a gente está falando. Então, por exemplo, não, aqui no meu escritório todo mundo tem que usar agreement. E de repente, o Decode traduzir como contract, que está correto. E você vai lá e muda para agreement, por exemplo. Então, você faz essas alterações Você recebe o documento pontuais. livre para você editar. Você pode editar dentro da nossa plataforma, ou então você baixa no Word e edita dentro do Word. Aí você faz como você quiser. Nossa, ideias mega inteligentes e conectadas, né? Complementares. Exatamente. Assim. Então, a gente fez um spin-off da tradução automática. Então, a gente criou uma outra empresa, que é o Decode. Mas tudo saiu dentro do Descomplicando Inglês Jurídico. E tudo que tá baseado numa estrutura segmentada. Sim. Que esse que é o legal de tudo, né? Você conseguiu segmentar, assim. Exatamente. Pisar em duas empresas ali de apoio, né? Exatamente. E você vive com o apoio de uma e da outra, né? Exato. Você joga a demanda para um, não pode, vai para o outro, ou vice-versa, né? Exatamente. Você foi para uma, testou, gostou, mas quer conhecer. E também tem usos diferentes, né? Então, por exemplo, os escritórios que lidam muito com arbitragem internacional. O texto, a redação da arbitragem internacional é muito mais subjetiva, um pouco menos técnica. Então, hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, eu falo, se o cliente me pergunta, Bruna, eu tenho uma arbitragem internacional para traduzir. Faço pelo Descomplicando Inglês Jurídico, eu faço pelo Decode. Eu falo, faça pelo Descomplicando Inglês Jurídico, tradução humana, tudo mais. Bruna, tenho aqui um contrato de compra e venda. Passa no Decode que você não vai ter problema nenhum. Então, eu também sou muito honesta, obviamente, com os meus clientes, porque existem usos da tradução humana e existem usos da tradução jurídica automática. Então, não é que um compete com o outro, um complementa o outro. E não pode ser uma venda de uma única venda, né? Exatamente. Tem que ser uma venda contínua para Então, se eu falo pro meu cliente, não, isso tem que ser a tradução humana, ele descobre que pode ser do Decode ou vice-versa, ele, né, perde a confiança na empresa e tudo mais. Exatamente. Então, os clientes que estão com a gente estão há muitos anos, então eles realmente confiam que a gente vai direcioná-los, né? Que legal. Corretamente. Bom, e a gente já falou que você segmentou e você é multi-empresárias aí. Onde que o The Play entra nessa parte? Também do Descomplicando Inglês Jurídico. Então, nós somos contratados por um escritório para gravarmos cursos, Certo. né? Então, eles me deram lá algumas matérias que eles queriam que a gente gravasse. Por quê? Porque a gente tem os cursos ao vivo, então são grupos reduzidos de advogados que têm aula toda semana, 1 hora por semana, com o professor, pelo Zoom. Então, eles falam, eles fazem revisão de gramática, escrevem e tal. Mas esse escritório, ele queria deixar um conteúdo que fizesse parte do onboarding deles. A universidade deles mesmo ali. Exatamente. A universidade corporativa deles. Exatamente. Então, todo mundo que entrasse no escritório teria a parte lá, né, de treinamento de RH, treinamento de várias áreas e treinamento do inglês jurídico básico, já como um benefício e também para todo mundo, enfim, já começar nessa área. E aí o meu sócio, que o Pedro, é responsável pelo financeiro, porque se eu fosse responsável pelo financeiro, as empresas teriam falido. Matemática, ao contrário de você, não é meu forte. É bom ter consciência. É bom ter consciência, né? E ter um sócio que te completa nesse sentido, de skills. E eu falei pra ele, olha, a gente fechou um contrato, eu também sou muito assim, né? O cliente fala, eu preciso disso, não sei o que, você faz? Claro que eu faço. Aí depois, meu Deus, eu nunca fiz. E agora, né? Mas dou um jeito, sempre entrego. Sempre entrego com muita qualidade. E aí a gente fechou esse contrato, aí eu falei pra ele, preciso ir pro estúdio, preciso gravar tantas horas e tal, não sei como fazer, mas a gente vai descobrir. E aí ele começou a cotar estúdios e tal, ele falou, Bruna, fiz aqui umas cotações, e aí ele tinha uma empresa na Lapa, em São Paulo, uma sala num prédio, e uma corretora de seguros, ele e um sócio, e aí na pandemia, obviamente, o sócio dele começou a trabalhar home office, ele falou, a sala tá disponível. Ficou livre. Exatamente. Então, a gente tem um orçamento aqui de estúdio de tanto para você gravar essas horas e acho que a gente consegue montar um estúdio para você gravar para o Descomplicando Inglês Jurídico e para depois, enfim, né, abrir para aluguel e tudo mais. E foi assim que a gente fez. Então, a gente montou o estúdio lá, num primeiro momento, para o Descomplicando Inglês Jurídico,
E a gente já está começando agora a abrir para outros clientes. Que Então, top, que mais legal, hein? negócio que surgiu. E assim vai, né? E assim vai. Ô, Bruna, eu vi que você é uma pessoa realmente energia sensacional, Sim, muito obrigada. boa nas palavras. O nosso foco aqui é para o pequeno e médio empresário, Aham. esse podcast. E eu vi que você é uma pessoa que consegue ver as coisas bem precisas, diferenciadas no meio do caminho. Que dica você conseguiria dar para fechar esse programa aqui sensacional para os nossos empresários? Que dica você pode dar para segmentar, para fazer diferente? Muito bom, eu acho que essa pode ser uma chave bem interessante para os negócios, né? Primeiro, vou dar as dicas do que funcionaram para mim, obviamente, né? Então, assim, o que eu tenho? Porque por muitos anos, né? Vou voltar para sua primeira pergunta. Por muitos anos eu dei aula de inglês, por exemplo, dentro da faculdade de Direito, enquanto fazia faculdade, e esses dois mundos eu nunca achava que iam se encontrar. E eu sempre gostei muito de estudar Direito e sempre gostei muito de dar aula de inglês. Então, prestando atenção no mercado, eu entendi que eu tinha essas duas habilidades e poderia ser um diferencial no mercado. Então, primeiro, analisar em você, o que você tem, porque eu lembro sempre do Steve Jobs, né, que ele fez um curso de, de caligrafia durante a faculdade, ele usou isso para construir a fonte lá da Apple, não sei o quê, do computador. Então, muitas vezes a gente tem habilidades que a gente acha que não se conecta uma com a outra. Então, o primeiro passo que eu fiz foi isso, como é que eu conecto todas as minhas habilidades. E, em segundo lugar, prestar atenção no mercado, do que o mercado está precisando. Muitas vezes, porém, o mercado não sabe que está precisando. Você gera demanda para ele. Você gera demanda para ele. Então, muitas vezes, o Descomplicando Inglês Jurídico gera demanda. Então, um escritório vem me pedindo aulas de inglês jurídico e depois ele descobre que quem está fazendo, por exemplo, o processo seletivo do inglês dele é a pessoa do RH que tem um inglês básico intermediário. Então, ele vem para a gente também. Então, ele não sabe que ele precisa terceirizar, por exemplo, os testes de inglês. Então, eles vêm pra gente também. Então, eu acho que é isso. Identificar todas as suas habilidades. De repente, você acha que elas não se conectam, mas achar uma conexão para elas. E achar as demandas do mercado ou criar uma demanda para isso. Se você sabe que seu produto é bom e que os seus clientes vão se beneficiar, mostrar, né, para o mercado que você tem essa solução. Que show! As redes sociais, você comentou que tem o canal no YouTube Descomplicando Inglês Jurídico. Exato. Quais são suas outras redes sociais para o pessoal te achar? Então, o Descomplicando Inglês Jurídico tá no YouTube, no Facebook, no LinkedIn e no Instagram. Então, a gente posta todo dia dicas de inglês jurídico. Os nossos cursos também estão lá. E no YouTube tem aulas inteiras com professores internacionais de faculdades dos Estados Unidos, por exemplo. Aulas com juízes americanos. Tem vídeos curtos também de dicas, etc. E o Decode tá no LinkedIn, no Instagram e no Facebook. E o The Play, a gente tá começando agora a divulgação, mas também estão todos convidados a conhecer lá na Lapa, em São Paulo. E o seu? O meu, Bruna Marque. Então, eu tô no LinkedIn também. A gente tem, né, as redes das empresas e as minhas pessoais. Vou confessar que não sou tão presente nas redes, no pessoal, mais no LinkedIn. Mas me procura lá, Bruna Marque, MARCHI. E você vai me achar no LinkedIn também. A gente vai colocar aqui embaixo. Tá, obrigada. Bruna, show de bola. Muito obrigado. Bate-papo sensacional. Queria Muito obrigada a você, ao convite da Fernanda. Pessoal, esse foi mais um Moodcast sensacional. Adorei. E espero vocês para o próximo. Valeu!